Bicho, assim, eu queria, sinceramente, assim, ser um cara. Não é que eu me acho, eu queria ser menos inteligente, sabe? Queria ser mais burro, sabe? Eu queria poder olhar assim pra um pastor, pô, olhar pra ele no púlpito e não questionar, sabe? Só simplesmente aceitar. Eu queria poder ler a Bíblia e aceitar a interpretação que me vem à mente. Mas infelizmente eu não sou assim, cara. Depois que eu conheci teologia, filosofia, sociologia, essas ciências elas abriram a minha mente, sabe? Não contra o cristianismo em si, mas é porque, pô, isso me fez compreender a fundamentação de doutrinas que tá fazendo as pessoas se perderem, pô. As pessoas se perderem, se tornarem seres robóticos, programados, que você já sabe mais ou menos qual é o comportamento delas, sabe? Você já sabe o que elas vão falar, porque elas são doutrinadas daquela maneira, sabe? E tipo, isso é algo chato, sabe? Você ser um cara dentro da caixa. Há pessoas que não conseguem pensar fora da caixa. Tipo, por exemplo, essas pessoas se convertem no pentecostalismo, que é algo imediatismo, fácil, sem muita explicação, não há necessidade de teologia, porque quem liberta é o conhecimento que vem de Deus, assim eles falam. Mas você não vê, tipo assim, pô, essas pessoas evoluírem, sabe? Na questão do intelecto, da sabedoria e até mesmo na prática cotidiana do cristianismo em si. Você só vê pessoas que abrem a Bíblia, citam versículos isolados e fundamentam doutrinas e pensamentos dogmáticos. Sabe? Tipo assim, é como se esse cristianismo atual estivesse conduzindo a pessoa a permanecer estagnada doutrinariamente. E quando vem uma pessoa com um pensamento mais liberto, a gente acha que é heresia ou que é algo que está indo de encontro ao próprio Cristo. Na verdade não é, pô. Eu sempre aconselho assim as pessoas a ter autonomia diante da Bíblia, estudar um pouco de teologia ajuda bastante. Eu acho que um dos maiores erros hoje da contemporaneidade é querer afastar necessariamente assim a teologia do público massa em comum. Isso deveria ser mais introduzido a essas pessoas, principalmente na questão do estudo bíblico, né? A gente só veio ter Bíblia praticamente por volta do quarto século depois de Cristo. Então, durante esses 400 anos houve um cristianismo, sem de fato ali ser somente com base em questões de escritos ou de cartas à igreja primitiva. Então, para mim, o cristianismo verdadeiro, ele evolui, ele liberta. Ele não faz com que você permaneça estagnado e passe a ter somente uma redução de danos. Porque o que acontece com essas pessoas dessa questão aí de conversão é uma redução de danos, né? Ela teve uma redução de danos na vida dela, então ela acha que por essa redução de danos, aquela doutrina ali é o caminho certo, que vai conduzir ao bem viver. E a teologia, pô, ela desmistifica tudo isso que é ensinado. Entendeu? Só que o que é que acontece? Os caras, eles pegam conhecimento teológico e usam eles voltado para defender a fundamentação da sua doutrina. O cara estuda teologia para defender a doutrina dele. Claro, é um conhecimento acadêmico mais elevado, que você vai entender a questão da estruturação, da formação do povo, da formação bíblica, disso e daquilo. Só que mesmo assim termina num ser limitado. Qualquer ser que levante uma placa de igreja que diga que essa é a certa e que é o verdadeiro caminho, ele está estagnado, ele está preso, ele está aprisionado, ele não tem consciência nem noção do que é aquilo. É tão tal que no Brasil, em teologia, é tido como ondas pentecostais, né? Teve a primeira onda, questão de Rua Susa, aí depois os caras vieram para cá, os missionários lá da Assembleia Missões, fundamentaram o pentecostalismo aqui. Teve a segunda onda, que foram ramificações, igrejas que surgiram de dentro dessa primeira missão dos caras que vieram lá da Assembleia. E teve a terceira onda, no caso hoje, essas igrejas como Universal, eu acho que Acredito, Deus e Amor e tudo. Então tem a primeira, segunda e terceira onda de pentecostalismo. Então há muitas mudanças interpretativas durante essas três ondas de pentecostalismo. E se você não for estudar teologia ou a história da igreja da qual você está fundamentada, você permanece estagnado. Ouvindo, sendo robótico, baixando a cabeça, levantando quando manda levantar, algo assim como se fosse algo programado. E tipo, a pessoa de Cristo, ele era algo completamente diferente. Ele fazia com que as pessoas evoluíssem, encontrassem seu erro em si mesmo. Buscassem uma fundamentação mais profunda a respeito da criação das pessoas.
uma empatia, uma profundidade maior. Coisa que esses caras não têm, mano. Entendeu? É só doutrina. Doutrina é o que tá matando e estagnando as pessoas.